Eu sou o Renzo Mora e esse daqui é o nosso Papo de Negócios. Papo de Negócios, como você sabe, é uma iniciativa do grupo Costa Norte e da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Sobre a Boticário, um dos produtos que eles estão trazendo com especial força nesse período é o Botica 214, o perfume que eu particularmente já adotei, que eu adoro. Até a cor dele é chique, cor de whisky, maravilhoso. De qualquer forma, o Boticário tem centenas de alternativas para você. Se você for na loja da Boticário, aqui na Avenida Anchieta, 1625, você vai encontrar lá consultores que vão dizer qual é o melhor tipo de perfume para o teu tipo de pele, para a temperatura que a gente tem, e até para a ocasião. Você tem, às vezes, diferentes ocasiões que pedem diferentes perfumes. O perfume que você usa num cenário de open bar, num cenário que você está ao ar livre, é muito diferente daquele que você vai fazer em um ambiente fechado, num jantar. Então, os técnicos da Boticário, os consultores da Boticário são capazes de te aconselhar qual é o tipo de creme que você pede, qual é o tipo de perfume que você deve usar. Tudo isso você descobre indo aqui na loja da Boticário, aqui em Bertioga, que fica na Avenida Anchieta, 1625, no centro. E lembre, Boticário, onde tem amor, tem beleza. Hoje tenho o prazer de falar aqui com o meu querido Juliano Rodrigues, dono da Bike Outdoor, que é uma loja que oferece equipamentos de última geração para ciclistas, principalmente nas modalidades esportivas. E o que é curioso, Juliano, bem-vindo, meu querido. Bom dia. O que é curioso é o seguinte, você não começa como um comerciante, você começa como um apaixonado pela atividade. Me conta quando é que você descobriu a atividade esportiva, quando é que você descobriu essa paixão por bicicleta e como é que isso daqui se torna um negócio na tua vida. Bom, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês, o pessoal do Costa Norte aqui, um grande abraço para todo mundo, um lugar que eu tive a oportunidade de trabalhar por 9 anos. E eu sou publicitário, você também é publicitário, Sim, né? sim. Somos aí da mesma área e aqui aprendi muito, né? E com a base, inclusive, até de coisas que eu vivi aqui, foi o que me capacitou para hoje ter um negócio. Mas para falar da atividade esportiva, eu tenho que voltar lá atrás. Eu fui atleta, eu fui jogador de basquete, durante 1,94 m, né? Tô sentado, não parece. E a atividade física, ela sempre fez parte da minha vida, assim, durante muito tempo. E quando eu sou de São Paulo, mudei pra cá e eu já tô há 26 anos aqui. E andei muito de bicicleta na Serra da Cantareira, gostava muito de fazer trilha quando eu era novo. Mas quando mudei pra cá, o ciclismo ele ficou meio que stand-by. Eu tinha outras oportunidades aqui, né? Surf, canoagem, a gente participou de muita coisa aqui. Em 2016 eu quebrei o pé, o tornozelo. E eu fiquei quase 90 dias sem pôr o pé no chão. E o cara que gosta de estar ativo, É um inferno, colocar né? o pé no chão foi pra mim o fim do mundo, né? E aí eu ficava procurando um jeito de me movimentar, de fazer alguma coisa, aí que veio a bicicleta. Eu falei, caramba, bicicleta, eu gostava tanto de andar de bike. Aí comecei em 2016, comprei uma bicicleta, comecei a praticar e fui participar de prova. Eu comprei a bicicleta em agosto, acho que de 16, e em setembro eu já participei de uma prova. E aí foi indo, não parei mais de... O que é curioso na tua trajetória, Juliana, é que ela é muito competitiva, quer dizer, você não entra nas coisas meia boca, você entra já pensando em competições, você já entra buscando... Normalmente a gente vai até o fim, né? Entra de cabeça, é mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim durante minha vida. E quando foi em 2020, né, que veio a pandemia, houve muita procura por bicicletas aqui na cidade, né? E como todo mundo me acompanhava aqui, de ver eu pedalando aí pelos vários cantos aí do Brasil, inclusive, aí o pessoal me procurava pra saber, pô, eu queria começar a pedalar e aonde eu compro, como que eu compro, qual é a bicicleta legal. E aí eu comecei a prestar esse tipo, de consultoria, entre aspas, né? E indicava outros lojistas amigos, pessoas Informalmente, que eram... quer dizer, você não tinha uma loja, você era um atleta que compartilhava teu conhecimento. Sim,
Não, vai lá no fulano de tal, que lá ele vai conseguir te atender, enfim. E numa dessas daí, uma dessas pessoas quais eu indicava, me ofereceu uma oportunidade de trazer equipamentos para cá Tá. e revender, né? E a gente na época tinha acabado de... Minha esposa tem um estúdio de pilates, ela até teve aqui no programa Sim. com você. E a gente inaugurou ele 1 de março e fechou dia 16. E aí a loja ficou fechada lá e eu acabei utilizando o espaço para colocar umas bicicletas. Bom, isso acho que aconteceu mais ou menos em junho, que foi quando abriu, né, para poder fazer atividade. Eu sei que em agosto eu acabei tendo que pedir demissão aqui do meu trabalho, eu era funcionário aqui do Costa Norte, porque já não dava conta. E a bicicleta já tinha tomado um espaço da tua vida. E aí eu costumo dizer que eu monetizei meu hobby. Que é a melhor coisa do mundo, né, Juliano? Porque eu já ouvi falar isso. Quando você trabalha com o que você ama, você acaba não trabalhando nenhum dia da tua vida, porque o tempo é verdade. Durante um bom tempo eu tive essa sensação, mas ela, no caminho do negócio aí, teve bastante coisas que não são do cotidiano, mas esportivo, claro. E sim do Tem lado a parte administrativa. E aí, Mas, de qualquer forma, é uma atividade pela qual você é apaixonado, é uma atividade que te sim. fascina. Isso facilita muito, né? A maior dificuldade no negócio, para mim, é que assim, eu sempre fui vendedor, né? Então, me comunicar, vender, mostrar, fazer a pessoa se interessar pelo produto, para mim nunca foi problema. Agora, comprar e pagar e negociar, isso já nunca foi muito do meu cotidiano. Então, foi muito difícil para mim. Foi uma habilidade adquirida, na verdade, para garantir a sobrevivência do Foi processo. difícil. Hoje a Bike Outdoor, na verdade, ela trabalha com equipamentos profissionais para atletas para diversas modalidades esportivas, não é isso? Você está especializado cada vez mais em equipamentos mais sofisticados. Sim, a gente tem uma linha, vamos dizer assim, a gente trabalha com algumas marcas. A marca que mais vende bicicleta no Brasil já há mais de talvez 6 anos, que é a Odi, apesar do nome ter uma pronúncia italiana, é uma marca nacional, mas que tem um desenvolvimento de produto muito focado nas bikes italianas, que são As melhores do mundo, né? Em termos de design, em termos de desempenho. É que assim, a Europa, ela é muito assim, ela é muito pioneira no ciclismo de estrada. Tá. Que são aquelas bikes chamadas de speed, né? Que é aquelas com um pneu mais fino e sem suspensão, as bicicletas rígidas. Então a tecnologia e o desenvolvimento que tem para essas bikes, elas estão todas na Europa. Já o mountain bike é muito mais americano. Tá. Apesar de o atleta 10 vezes campeão do mundo é suíço, existe também uma cena muito forte, mas as marcas americanas, elas dominam o mercado nesse sentido. Então, voltando à linha de produtos, né, a gente começa com uma linha, quando eu trouxe para cá, eu não queria ter muito a volta de problemas, porque a gente mora aqui em Bertioga, tem a questão do tempo, do ambiente, da maresia, então não cuidar da bicicleta gera um problema e que nem sempre a pessoa acha que ela não cuidou, e sim que o produto não funciona. A maresia, tudo isso corrói. acaba tendo um impacto que é importante você tomar um cuidado permanente e entender que os eventuais problemas vêm da falta de manutenção e não da falta de qualidade do produto que você está vendendo. Exatamente. É isso? Tá. E aí, como tem bicicletas um pouco mais baratas, requer produtos também mais baratos, e normalmente são de ferro ou aço, a gente optou já por começar com alumínio, a bicicleta toda em alumínio, para diminuir esse problema. O impacto da corrosão via maresia. Porque falar que não acontece nada também no alumínio é mentira. O alumínio também tem uma degradação com o tempo, se você não... Mas muito mais resistente do que o aço, mais do resistente. ferro. Até para fazer a limpeza é muito melhor. Então a gente já partia de uma bicicleta com preço, com valor agregado um pouco maior. Mas ainda assim são bicicletas de passeio. Elas não são consideradas uma bicicleta para atividade para competições. esportiva. Tá. Até você consegue fazer um percurso mais longo, mas ela já não entrega tanto conforto e nem tanta performance. Aí você já vai... eu acredito que a gente tem assim 3 níveis. Esse primeiro nível, que seria mais para passeio,
que é o que a pessoa às vezes quer entrar no esporte, mas ainda não tem uma certeza, e não quer fazer um investimento muito alto. Aí ela Então, começa... isso que você está falando é muito importante. Quer dizer, eu sou fascinado por bicicleta, mas ainda não sei se eu quero a área de mountain bike, eu ainda não sei exatamente o que é que eu vou fazer com a bicicleta. Eu tenho um modelo de entrada com um valor mais acessível, alta qualidade, que me permite descobrir, explorar estes caminhos com um custo de entrada menor. É isso, Juliano? Fala um pouco mais sobre isso. É exatamente isso. E aí, o que vai acontecer? Quando você entra para esse mundo, né, na entrada do produto, automaticamente a hora que você começar a evoluir, você vai começar a entender E você vai encontrar o teu caminho esportivo, a tua... Exatamente. Tá. Mas essas bicicletas, elas já conseguem fazer com que você faça parte desse universo. Só que é óbvio, você não vai ter a mesma performance que uma bicicleta de 2.000, o cara que tá com uma bicicleta de 10.000, é igual um carro. Você vai subir a serra com um carro 1.000 e com um carro 2.0, ele vai subir. As experiências são diferentes. Exatamente. Então a gente tem, quando o cliente chega, né, com essas dúvidas, a gente sempre tenta colocar a entrada, que até para ele não depois falar, pô, você me empurrou uma bicicleta de 5 pau, eu não gostei, não era isso que eu queria. Então a gente tenta colocar para ele entender o processo e ele mesmo entender depois o que fez falta, né? É o conforto, é a velocidade, É isso que eu quero saber, porque você fala com a experiência não de um vendedor, você fala com a experiência de um usuário, de um atleta, de alguém que entende profundamente, que é apaixonado pelo assunto. Quando eu procuro o teu site, que é o bikeoutdoor.com.br, quando eu procuro tuas redes sociais, por exemplo, @bikeoutdoorbr, quais são as primeiras informações que você pede? Como é que você começa a traçar o meu caminho por esse universo da bicicleta? Quando eu tinha vendedores, hoje a gente não tem mais, né? Mas Está focado em você, que é a pessoa que conhece. Eu tenho mais 3 pessoas trabalhando comigo, mas o atendimento tem sido feito por mim. Então, quando a primeira pergunta é clara, qual o seu objetivo com a bicicleta? Aí eu posso tentar entender. Porque, eu quero comprar, gostei dessa bicicleta. Legal, qual o seu objetivo? Eu quero ir para o trabalho com a bicicleta e aí eu vou pegar uma avenida assim. Talvez seja muito, talvez seja pouco. E aí eu tento explicar. Aí a pessoa pode chegar, não, é porque eu já tenho uma bicicleta, eu já faço aí percurso, eu gosto muito de andar na área rural, e eu ando por estradas de terra, subo montanha, é outro perfil de bicicleta. Então a gente procura entender qual que é o objetivo da pessoa para encaixar o melhor produto. Do que você está oferecendo hoje na Bike Outdoor, você disse que você já tem bicicletas hoje brasileiras que oferecem um desempenho muito semelhante às importadas. Sim. O que é que você avalia quando você está fazendo uma venda de bicicleta? Você já falou que você desenvolveu uma experiência na área negocial, ou seja, de entender preços, de entender fornecedores, de entender esse universo. O que é que você está oferecendo hoje? Como é que teus negócios estão formados? Você está mais na área importada? Você está trabalhando com produtos nacionais de alta qualidade? Como é que é o teu perfil, o teu mix de produtos? Certo, vamos lá. Em bicicletas, a gente trabalha exclusivamente com 3 marcas, que é a Ode, que é uma marca nacional, a líder de mercado. Trabalho com a Scott, que é uma marca suíça, que provavelmente, se for ver a nível mundial, ela deve ser, se não for a líder do mercado, é a segunda, perdendo apenas para a Specialized, que é uma outra marca americana. E eu trabalho também com a Wheeler, que é uma marca de bicicletas italiana, que ela é a última marca de bicicletas que elas ainda são feitas pela família e artesanalmente. Então é um outro conceito de produto. Não é uma produção em massa, é uma produção artesanal. E isso na Europa tinha bastante, tinha outras marcas conhecidas, a Conago, enfim, que eram produzidas dessa maneira, mas todas foram vendidas. As famílias venderam, né, e hoje são marcas, são empresas que cuidam de diversas marcas e que acabam abraçando... E que acabam perdendo essa característica artesanal, acabam Exatamente. Perdendo essa alma, né? essa visão personalizada. E a Wheeler é a última que restou, e a gente tem feito um trabalho, ainda que pequeno, mas a gente já vendeu algumas unidades
e procura fomentar um pouco a marca para ver se a pessoa... Porque assim, quando a pessoa entende, ela vê que é diferente. E a hora que ela usa também, percebe que ela tem alguns detalhes que fazem valer não tem a menor dúvida que a produção em massa, a produção artesanal, elas estão... E obviamente eu entendo que você vai perceber esses detalhes com o uso, quer dizer, não vai ser em uma semana de uso, você vai dizer, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não. E assim, e aí em relação à Scott, que é uma marca super conhecida, com a Ode, acho que tem dois pontos aí. O primeiro, talvez mais marcante, seria talvez o status da marca, né? As marcas gringas, elas têm um reconhecimento com o brand, faz bastante trabalho assim da pessoa querer conquistar aquela marca, coisas que as marcas nacionais, talvez pela cultura nossa, eles pensam mais em número, em venda, do que propriamente fazer a pessoa comprar aquele produto pela sensação de estar entrando para aquele universo, de estar usando aquela marca, né? Essa é uma deficiência que você, Juliano, até pelo fato de você ser, lembro sempre, você ter começado como um atleta e não como um comerciante, eu acho que você faz a diferença no sentido de trazer essa percepção e trazer esse sentimento pessoal e trazer também a tua experiência, que é fundamental. Sim. Ou seja, você não é um cara que você está vendendo um produto que você desconhece. Você não entrou no mercado porque viu que esse mercado era lucrativo. Você entra nesse mercado a partir da tua paixão, da tua experiência, da tua visão. Então você tem muito a agregar nesse processo. Sim, a gente tenta. E, assim, por algum tempo, eu até ficava um pouco não bravo, mas assim, às vezes eu tentava explicar. Uhum. Só que a pessoa já estava convencida de algo que muito provavelmente não ia dar certo. Pela minha experiência ou pelo meu ponto de vista, que eu também não sou dono da verdade. Mas às vezes a gente entende que aquilo não vai dar certo. Você está sendo modesto. A gente sabe o quanto você conhece de bicicleta, você já passou por todas as experiências. Sem dúvida alguma, conversar com você é uma experiência diferente de uma loja qualquer. Sim, é diferente, porque não é uma bicicletaria, né? Como a gente está acostumado a entrar, é diferente. A gente tem uma outra ideia de negócio. Mas colocar às vezes na cabeça da pessoa uma coisa que ela já está com aquilo na cabeça, coisa que hoje eu já não faço mais. Hoje, por exemplo, se a pessoa já vem decidida, eu até falo, você não quer pensar, você veja que a pessoa já deixa ela comprar, não entro em conflito, não explico. Uma outra coisa assim que eu acho muito interessante, que as pessoas poucas sabem, que as bicicletas elas têm tamanho. Uhum. E esse tamanho da bicicleta, ela tem a ver com principalmente a altura do seu cavalo e do seu tronco, do seu biotipo. Então às vezes acontece muito a pessoa um pouco mais pesada achar que ela precisa ter uma bicicleta maior, porque ela mais robusta. Ela vai aguentar, e não tem nada a ver. E aí o cara, não, eu quero uma bicicleta tamanho L, e o cara tem 1,60 m. Eu falo, meu amigo, mas isso não serve pra você vai ter problema, porque você pedalar por 30, 40 minutos, talvez o seu corpo não sinta nenhuma dificuldade ali de acomodação na bicicleta. Mas a hora que você ultrapassa essa barreira aí de 40, uma hora e pouco, começa a judiar do corpo. E aí se você não tiver propriamente encaixado na bicicleta, isso pode causar lesões, um monte de coisa. E o cara às vezes não quer saber. Não, eu quero a L, eu falo, cara, mas você vai ficar esticado na bicicleta, vai machucar tua coluna. O que é importante é o seguinte, você não faz o papel do chato, mas se a pessoa chegar lá receptiva, aberta a beber da tua experiência, entender o teu universo, ela vai sair de lá com a bicicleta ideal para a atividade que ela faz, para o perfil físico. Isso é muito importante, quer dizer, quando eu estou comprando na Bike Outdoor BR, através do site, do perfil no Instagram, @bikeoutdoorbr, ou através do site bikeoutdoor.com.br, eu estou me candidatando a uma experiência diferenciada. Com certeza, está incluído no pacote. A consultoria está inclusa no pacote. Mas você tocou nesse assunto, e assim, um dos motivos também para a gente ter
focado na área online, né? Como estava dizendo para você em off, que a gente tinha serviço, Sim, e sim. agora a gente não tem mais o serviço, mas atende Você as pessoas. está mudando o Aí- teu foco para o Isso, hoje online. 95% do nosso atendimento é online. E uma das coisas também que me levou a isso é que muitas vezes me parece que, não sei se é uma questão cultural do local, se existe isso em outros lugares, às vezes eu converso com outros lojistas de outras regiões, eles também falam a mesma coisa, que parece que a grama do vizinho é melhor. Então o camarada vem aqui, eu falo, ele me escuta, mas ele não acredita. Aí ele vai no cara lá na Casa do Chapéu e o cara fala uma outra coisa ou a mesma coisa e ele acredita porque talvez ele ache que o que tem aqui na cidade ele não seja capaz de ter a informação ou de, enfim. E o que não é verdadeiro, você está monitorando o tempo todo o que acontece no cenário mundial. Eu acredito que não só eu, acho que as pessoas, deve ter outros empresários aqui na região, de outros segmentos, Eu não tenho a menor que dúvida. devem acabar sofrendo disso. Até porque a gente vem, a cidade, eu tô aqui há 26 anos. Eu mudei para cá, tinha 15 mil habitantes. Hoje eu acredito que a gente esteja perto de 100 mil, 80 mil, mais ou menos. É uma das cidades que mais cresce no país da Bertioga. Então, por exemplo, esse crescimento não foi que nasceu gente aqui, né? Vem todos de fora, com outras informações. E existe um pouco do preconceito também, né? De achar que quem está aqui é menor, porque é uma cidade menor, porque é uma cidade de praia. Até acho que isso está diminuindo bastante. Um dos papéis que a gente tem aqui no Papo de Negócio é justamente isso, é mostrar o empresariado local e a gente se surpreende com a qualidade das pessoas que estão aqui. Mas eu não E tenho a menor dúvida disso. você é um dos casos disso. Porque você tem feito uma coisa muito rara, Juliano, e compete aqui a gente elogiar isso também, que é o seguinte: você consegue ir para online sem perder a humanização no tratamento. Sim. Ou seja, você consegue entender qual é a necessidade do teu cliente, mesmo não estando no presencial, muitas vezes vendendo para alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de qualquer outra cidade, mas sem perder o foco na qualidade do atendimento, na personalização. Sim. É difícil manter isso. Como é que você faz isso? É bastante difícil. É que hoje a gente tem os marketplaces, né, que ajudam na velocidade da venda. Tá. E muitas vezes quando a pessoa já procura pelo marketplace, ela já está decidida. Muito provavelmente ela já foi em alguma loja ou ela já está dentro desse universo. E você, não há por que ser modesto, você já tem uma reputação. Você já tem, até por participar do circuito de competições, tudo isso, o Juliano Rodrigues já é uma assinatura hoje no mercado de bikes. Acredito que a gente está caminhando para ter essa Não essa tem por que referência. ser modesto. Você, sem dúvida alguma, você é. Ainda não, acho que falta um pouquinho ainda, mas eu acredito que já tem pessoas sim que encontram a gente por acompanhar a gente no esporte, mas ainda é muito pouco. Se fosse só por isso, como acontece em outros negócios, eu acredito que eu passaria fome ainda. Mas voltando à sua pergunta, né? Quando ela aparece pela rede social, aí a pessoa está mais em dúvida. E aí que entra essa questão do aconselhamento de conversar, e de tentar entender melhor o produto. Agora, quando ela vem através do Mercado Livre, por exemplo, que é uma plataforma que a gente usa mais bastante, indiferente, menos focada normalmente no seller, menos focada no vendedor. Normalmente, quando há pergunta, são perguntas assim que não, a gente já até sabe que é porque o cara não está aqui tomando tempo. Tá. Né? As perguntas vindas de marketplace, normalmente, quando vai ser efetuada a compra, são pequenos detalhes que estão fazendo a diferença para ela comprar ou não. Então a gente já entende. Não, esse aqui realmente o cara está indeciso por conta disso, e aí que entra a experiência de colocar para ele qual que seria a melhor opção. Mas normalmente ali vai sem, às vezes nem pergunta, não existe atendimento. Então vamos lá. Eu sou um candidato a comprar uma bicicleta. Qual é a primeira coisa que ele me pergunta? É a minha altura, meu peso, minha atividade principal? Primeiro, objetivo. Tá. Primeira pergunta. Objetivo. Quero começar a me exercitar, vou percorrer aí, pretendo fazer 1h e 20 de pedalada diária, vou andar na rodovia, no asfalto, mas pretendo andar em estradas de terra também, mas
essa pessoa ela já vem com uma experiência, ou seja, ela já tem uma bike que ela percebeu que já está sendo suficiente, porque eu Às não, vezes sim. não caio do... Às vezes não. Às Não? vezes é porque... Como é que é isso? Às vezes o amigo já faz, aí já tem os grupos de pedal. e Então aí- você pode estar entrando na primeira bicicleta, às vezes não Sim. é o mercado de substituição. Não, muitas vezes a pessoa vem pra... Que nem tem uma cena acontecendo bastante aqui de triatlon. Tá. As pessoas estão começando a gostar. E o triatlon, a parte talvez mais difícil, né, de você treinar e entender é a bicicleta. Tá. Então às vezes o cara vai começar no triatlo. Essa daí pra mim é assim, porque o universo começa de 3 já vai a 150 mil. Então o cara, a hora que ele olha assim, ele não consegue entender como é que um cara vai participar de triatlo. Ele tem uma bicicleta de 150 mil, qual é o valor da minha casa, né? Entendo. Mas tudo vai da performance e do objetivo que você tem ali dentro do esporte. Então, mas não dá pra eu fazer a prova com tal bike? Dá. Começa. Só que você vai ver que se você continuar e você quiser ter mais objetivo, E é continuar. importante dizer o seguinte, quer dizer, o investimento de 150 mil é uma excentricidade, quer dizer, você vai conseguir com um valor médio, você vai conseguir ter um desempenho profissional, não é isso? Sim, vamos entender assim, vamos falar de performance. Uhum. Eu acredito que bicicletas, bom, nesse universo do ciclismo de estrada e de triatlo, bicicletas até 10 mil, Tá. elas vão ter uma diferença bem gritante de uma para outra. Uhum. Você vai subir numa bicicleta de 2 mil, numa bicicleta de 5 mil, você vai sentir uma diferença bem grande. Quando sai da de 5 e for para de 10, você também vai sentir uma diferença muito grande, tanto em performance quanto em conforto, principalmente em conforto. Ela começa a ficar mais leve, os componentes são melhores, as trocas de marcha são mais suaves, enfim. Quando você ultrapassa essa barreira, os valores aumentam muito, só que a sua sensação ela já diminui cada vez mais. E ela começa a fazer muito mais sentido quando tem performance assim, de altíssimo rendimento. Entendo. Então, vamos falar aqui no alto rendimento, uma bicicleta de médio porte, ela tá ok, o cara já vai ter tudo que ele precisa ali, e o que ele teria de ganho com uma bicicleta mais cara que isso é meio que ilusório para a necessidade dele. Entendo. É como se fosse talvez carro de Fórmula 1. O cara tem um detalhezinho ali que tira 300 gramas de um lado ali, ele ganha 1/100º de segundo porque ele faz a curva um pouco. É mais ou menos isso. Então, é o que você falou. 150 mil para uma pessoa normal que é um atleta amador, Não faz o menor sentido, mas de qualquer se o cara forma, tem condição, se existe uma bicicleta de 150 mil, existe uma entrega Existe. equivalente a 150 mil. existe. E às vezes assim, pô, pra mim não dá, né? Mas se eu ganhasse 1 milhão por mês, por exemplo, talvez Seria a bicicleta de 150 mil é a mesma coisa que eu comprar uma de 1.000. Né? Então acho que tem esse mercado também. Gente, eu tive o prazer de conversar aqui com o meu querido Juliano Rodrigues. Se você está querendo entrar no mercado de bikes, se você está querendo a opinião de um especialista, de alguém que já viveu todo tipo de competição e que sabe exatamente qual é a tua necessidade, o caminho é entrar no Instagram, @bikeoutdoorbr, ou então no site bikeoutdoor.com.br, onde você vai ter uma assistência especializada, a palavra de um especialista e alguém que é principalmente um apaixonado pela atividade. Esse foi o nosso Papo de Negócio. Eu sou Renzo Mora. Papo de Negócio, como você sabe, é uma iniciativa do grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado.